Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Estou passando para deixar mais uma devocional e hoje eu queria falar de um texto que eu recebi hoje de manhã e que me chamou muita atenção, né? E depois, ao longo do dia, na programação de hoje à tarde do Esperança para Continuar, quando a nossa irmã missionária Rose pregou sobre o profeta Elias também, veio me confirmar isso que eu estava querendo falar hoje com vocês aqui. E o texto que eu recebi hoje está lá em Apocalipse 10, 12, um texto bastante forte, né? Que diz assim: Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, a gente olhando para tudo que a gente tem visto em nossa volta, né? E às vezes fica bastante difícil, a gente que é cristão, a gente que tem um compromisso com a palavra, com a verdade, né? Fica difícil porque a gente tem visto tantas coisas erradas acontecendo e a gente vê muito poucas pessoas se levantando contra isso, por causa disso aqui, ó, por medo dessa perseguição. Aqui na rádio, por exemplo, eu tenho dificuldade às vezes de falar determinadas coisas porque eu já tive as minhas redes sociais cortadas por 2 vezes. Eu perdi todos os meus seguidores por 2 vezes. Por quê? Porque eu não gosto dessa coisa de ficar maquiando a verdade. A verdade, ela não foi para ser maquiada, ela foi para ser falada, né? E hoje, quando a minha irmã pregava sobre Elias, né, contra o profeta de Baal, os profetas de Baal, da coragem, da perseverança, da fé desse homem. Inclusive, o pastor Fabrício depois até manda um texto aqui para mim e diz: meu irmão, esse homem tinha tanta intimidade com Deus que passou 17 segundos de oração para que o fogo caísse e destruísse os profetas de Baal. E se a gente começar a perguntar, e hoje em dia é fácil você encontrar os Elias da vida? Não, não é, querido, porque os próprios pastores, a exemplo de Elias, hoje são chamados de perturbadores da palavra. Né? Há pastores nas igrejas sendo caçado e sendo inclusive criticado pelos próprios membros da igreja porque ele tenta falar a verdade. E quando ele vai falar a verdade, ele passa a ser um perturbador da igreja. Ele passa a ser um perturbador da igreja, assim como foi Elias. Elias era chamado de perturbador, quando o perturbador estava do outro lado. O inimigo de Elias, o perturbador, era o rei. Mas ele achava que Elias era o perturbador de Israel. Assim como nos dias de hoje. Agora, se você me perguntar, mas Nivaldo, de hoje não tem muita gente ainda, queridos, trabalhando a exemplo de Elias pelo Evangelho. É só você dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, ao invés de ficar com esses folhetinhos de redes sociais, essas coisas, esses videozinhos, procura estudar um pouco mais sobre o Apocalipse, procura estudar sobre a missão da igreja, sobre a missão no mundo. E eu quero dizer para você, queridos, que só esse ano, segundo os dados da Portas Abertas, só em 2024 agora, né, a perseguição contra cristão atingiu um nível alarmante, né, com quase 5 mil mortos, querido. É isso mesmo que você ouviu. 5 mil mortos em ataques relacionados à fé. Né? Esse é o relatório da Lista Mundial de Perseguição de 2024, divulgado pela organização Portas Abertas. O número de incidentes contra a igreja e instituição cristã, segundo os dados divulgados, disparou em 11 de julho de 2024. Disparou. E eu quero chamar mais a atenção de mais uma vez aqui, que eu já falei, cansei de falar isso, querido, mas eu gosto sempre de frisar isso, porque tem pessoas que dizem, pois aí a gente vai servir a Deus e morre por... Não, ninguém morre por causa de Jesus. Ninguém morre por causa de Jesus. Deixa eu te explicar por quê. Todas essas pessoas que morreram, elas tinham a oportunidade de negar essa fé e viver. Mas ninguém quis. Entre negar a fé e viver nesse mundo perdido, eles preferem morrer e viver com Cristo eternamente. Essa aqui é a realidade. É uma opção, é uma escolha. É uma escolha que eu faço. Escolher servir a Cristo, por exemplo, aqui nessa rádio. Eu tenho uma equipe de trabalho aqui que diz que eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalham comigo aqui. Eu tenho pastores aqui, missionários aqui, que falam a verdade, que são pessoas comprometidas com a palavra. Eu tenho pessoas que às vezes têm grandes dificuldades, mas não deixam de vir aqui e de trazer a palavra. Pastor Buriti, com todas as suas correrias, está aqui na terça-feira. Né? O pastor Fabrício tem problemas de saúde, tem problemas
de saúde do seu pai, vive para lá e para cá para cuidar do seu pai, mas ele, na madrugada, ele grava o programa e manda para mim a mensagem. A missionária Rose é a mesma coisa, pastora Dora, às vezes está com dificuldades lá de saúde, mas ela não deixa de se envolver e de falar dessa palavra e falar a verdade. Eu tenho uma coisa aqui nessa rádio aqui, que eu sempre falei, que eu não deixo ninguém pregar placa de igreja, porque eu já falei que para mim Jesus não é uma religião. Então eu não gosto que pregue placa de igreja. Eu quero que pregue a palavra, eu quero que pregue sobre a graça, sobre o real significado da cruz. É isso que eu falo. Então, queridos, a exemplo de Elias, aqueles que tentam ser verdadeiros no dia de hoje estão sendo chamados de perturbadores. Perturbadores. Agora, a decisão é sua, aceitar ou não. Por mim, querido, quer me chamar de perturbador? Pode chamar de manhã, de tarde, de noite, eu não estou nem aí. Eu já cansei de falar para vocês, a minha única preocupação é aquilo com que Deus pensa de mim, aquilo que Ele enxerga em mim. O que você pensa, querido, eu lamento muito se você pensar isso de mim. Lamento profundamente. Mas eu prefiro isso que está aqui, ó. A palavra diz aqui, é muito clara. E aqui é Jesus falando. Nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, para você ganhar vida, você precisa morrer. Mas morrer para quê? Morrer para esse mundo. Morrer para as coisas desse mundo, querido. E morrer para as coisas desse mundo é condená-lo. Agora, queridos, é tão interessante nos dias de hoje que muitas vezes nós estamos, inclusive, participando desse mundo. Sim, nós queremos hoje, o grande problema hoje que eu vejo é que grande parte das pessoas querem viver uma dualidade de vida. Elas querem desfrutar o melhor da igreja sem abrir mão do mundo. Elas querem desfrutar das bênçãos do Senhor sem abrir mão desse mundo. Não tem como. Não há comunhão entre as duas coisas. Entre luz e treva não há comunhão. Mas é o que acontece. Tanto é verdade, querido, que vocês vão ver agora nesses meses de junho e julho, há festas pagãs acontecendo nas igrejas. Pô, meu irmão, é opinião minha. É opinião minha. Se você acha que eu estou errado, pode me criticar, não tem problema nenhum, eu não tenho nenhum problema com isso. Você pode me criticar. Mas eu acho que nós temos muito mais a fazer. Tem muita gente morrendo, querido, pregando o evangelho, enquanto que alguns estão fazendo festa. É muita festa, querido. É muita festa para pouco cristianismo. Vai perdoar a minha franqueza, mas é isso que eu tenho enxergado, que eu tenho visto. Queridos, eu fico aqui, eu já cansei de falar para vocês, às vezes até 2, 3 horas da madrugada. E eu, antes de eu sentar aqui para falar sobre isso, eu vou pesquisar, eu vou ver o que está acontecendo no mundo, como é que está a missão no mundo, como é que está a igreja, as perseguições. Tá? Então, quando você começar a enxergar isso, você vai ver que o que eu estou falando aqui não é algo que nasceu de repente no meu coração ou por sabedoria minha. Não, não, querido. Isso tudo aqui eu estou falando com fundamento. Está fundamentado na palavra, nas pesquisas, insights como Portas Abertas, né? Esses caras que estão vivendo, que vivem a vida inteira deles na missão. Hoje eu sou um homem muito feliz, eu tive o privilégio de receber agora uma neta que veio da missão lá de Florianópolis e a outra que está indo agora, amanhã, dia 6, amanhã, está indo para mais uma temporada de missão. E aí alguém disse assim para mim, poxa, Nivaldo, vocês não têm pena de mandar uma menina dessa, com essa idade, para longe de vocês, queridos? A gente não tem pena, não é porque a gente não tem pena, não, querido, é porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós sabemos a importância da missão, nós sabemos a importância disso na vida dela. E de quantas pessoas ela vai poder levar aos pés do Senhor, ao conhecimento dessa palavra, com esse estudo, esse tempo que ela vai passar. Nada, queridos, nada. Você não vai pensar que eu vou aceitar Jesus hoje, tudo vai acontecer. Não é assim não, querido. Você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que correr atrás. Você tem que ir para o deserto para aprender a caminhar no deserto. Você não aprende a caminhar no deserto sem nunca ter ido lá. Mas ó, querido, Manivaldo, mas o fato de ir à igreja, querido, você pode ir à igreja de segunda a segunda. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar o colchão, eu já falei isso aqui, da sua casa, colocar lá na sua garagem e dormir lá durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso não vai fazer de você um carro, vai? Não. Você ir à igreja todo dia não te torna um cristão. O que torna você um cristão é o compromisso que você tem com a palavra, é o compromisso que você tem com esse Deus.
essa busca pela verdade, de se envolver, de estar lendo, de estar buscando, de ter intimidade com Deus, como tinha Elias, um homem que ao orar, Deus faz cair fogo do céu e destrói todos os seus inimigos, todos os profetas de Baal. Isso é intimidade com Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Existem muitos Elias ainda hoje. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias continua sendo o mesmo nosso Deus. É o mesmo Deus, ele não mudou absolutamente nada e não mudará. É o mesmo Deus. Então, a decisão hoje, aquilo que você está fazendo hoje com esse evangelho, com esse chamado que Deus entregou à sua mão, né? Aquilo que você colocou que Deus colocou na sua mão para trabalhar dentro da tua igreja, dentro da tua casa, na tua comunidade, onde você estiver, você vai prestar conta disso. Acredite nisso. Você vai prestar conta de tudo isso diante de Deus. E eu quero voltar a falar mais uma vez aqui para você. Eu tenho visto muitas pessoas falando no amor de Deus, na complacência de Deus, né? Que Jesus é amor, que Jesus... Eu quero dizer para você o seguinte, Jesus veio ao mundo como um cordeiro, mas ele não voltará como um cordeiro, porque o reino dele já foi estabelecido. Agora, querido, ele virá como o leão de Judá, ele virá como justo juiz. E como justo juiz, ele vai fazer justiça. Ou você acha que ele vinha aqui, ia pagar o preço que pagou pela humanidade, para depois dizer assim, não, está todo mundo liberado? Não, não é assim não, queridos. Não é assim. Acredite no que eu estou falando para você. Acredite no que eu estou falando para você. Ou você acha que eu passei de sentar aqui agora e fazer esse texto, foi só chegar aqui e criar na minha cabeça? Não, eu vou falar sobre... Não, querido, eu tenho que vir aqui, eu tenho que ir lá, eu tenho que pesquisar. Esse dado que eu estou trazendo aqui para você, está aqui, ó. Esses dados que eu trouxe aqui para você são os dados divulgados o pessoal do Portas Abertas. Não é eu que estou dizendo, né? É o relatório da lista mundial de perseguição divulgado pela Organização de Portas Abertas. Tá? Esse número aqui que eu estou dizendo aqui, passando aqui para vocês, de 5.000 mortos, são dados oficiais do Portas Abertas. Eu não chego aqui para falar para vocês, não. Agora, para isso eu tenho que vir aqui, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, eu tenho que ver se esses dados são reais, se não são reais. Você não acredita no primeiro que dê, você vai ter que pesquisar. Então, servir a Cristo dá trabalho, queridos. Dá trabalho, sim. Agora, vou te dizer uma coisa para ti, a coisa mais prazerosa do mundo para mim. Para mim, é a coisa mais prazerosa do mundo. Quando eu vou dormir cansado, mas eu sei que no outro dia o Senhor está ali comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me dá paz interior que eu preciso em meio a todas as dificuldades. Eu não vou na igreja, querido. Você não pode ir na igreja apenas para obter alguma coisa do Senhor. Não é para ter um carro, para ter um trabalho. Não, isso aí é consequência, querido. Você precisa ir na igreja. E também não por causa de pastores. Tem gente que vai na igreja por causa de pastores, por causa de missionário. Entende? Aí o missionário vai embora, ele sai da igreja. Ele não vai mais na igreja. Entendeu? Você precisa ir na igreja por causa do Senhor. Por causa daquele que deu a vida por você. Porque ele falou o seguinte, eu, não é o pastor, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ninguém... Querido, preste atenção, ninguém, seja você quem for, seja você pastor, seja você presbítero, seja você evangelista, o que você for, não interessa. Ninguém irá ao Pai a não ser por Ele. Agora, para ir através dele, você tem que seguir a cartilha dele. Aquilo que foi determinado, que está na palavra. Intimidade com Deus, conversar com Deus, orar, buscar e viver essa palavra. Viver essa palavra, querido, não é apenas ir na igreja. Viver essa palavra não é apenas orar. Viver essa palavra é seguir os passos de Jesus, é deixar Ele controlar a sua vida, controlar a sua mente, todo o seu ser. É isso que você precisa entender. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Quero agradecer a todos vocês que ao longo dessa semana estiveram conosco aqui na Resgate, no programa Esperança para Continuar. Agradecer aos meus pastores amados que todo dia tem uma palavra aqui, né? As rádios Coirmã que retransmite esse programa junto comigo através da Menina dos Olhos de Deus, através da Maralto, através da VG2, são rádios que estão todos os dias nesse horário junto com a gente. Agradecer pastora Dora, pastor Buriti, pastor Fabrício, né? Missionária Rose, todos que estão comigo, a minha esposa que estão comigo nesse trabalho, o meu amigo Gustavo que dá um suporte muito legal aqui para mim quando eu preciso, a todas essas pessoas, pastor Leno, né? Obrigado, queridos, por a vida de vocês e obrigado a você que nos ouve todos os dias, que deixa aqui a sua oferta para nós através do Pix. Agora eu quero pedir a você que
que acessar esse vídeo aqui agora, que não deixe de se inscrever, querido, tá? Opa, desculpa aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like pra gente aqui, de compartilhar. Por quê? Porque, queridos, essa palavra, o meu objetivo aqui, eu já falei para vocês, é fazer com que pessoas ouçam a palavra do Senhor e que ouçam a verdade, tá? Mas para que isso aconteça, o YouTube ele trabalha com algoritmo, né? Toda rede social. E ele, se as pessoas não estão dando importância, não estão curtindo, não estão compartilhando, eles acham que isso não tem interesse, não tem relevância e isso não vai para frente. Agora, quando eles percebem que as pessoas estão curtindo, estão se inscrevendo, aí eles vão replicando esse vídeo. Aí muitas das outras pessoas vão estar ouvindo essa palavra. Então, não deixe de me ajudar nesse sentido, querido. Nos ajude a levar essa palavra. Nos ajude, assim como esses pastores que têm nos ajudado aqui, missionários que têm nos ajudado a levar essa palavra, nos ajude. Isso aqui para mim é muito importante. Esse local em que eu estou aqui é o meu púlpito, queridos. E daqui eu quero sempre levar a palavra de Deus aonde eu puder, né? Aonde essa palavra chegar, eu quero que ela esteja levando salvação, cura e libertação à vida das pessoas. Então, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência, Rádio Resgate. Sou eternamente grato a você e a Deus, e peço a Deus que guarde a tua vida, que ilumine a tua vida e que te dê sabedoria. Nós estamos aqui com as nossas portas sempre abertas, né, para você em todo e qualquer momento que você precisar. Ligue e conte com a gente, amém? Que Deus te abençoe. Então não deixe de curtir, não deixe de deixar aí o seu joinha pra gente aí, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.